Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo curto de 5 minutos, nós vamos fazer uma boa revisão dos dois tipos de divisões celulares, mitose e meiose. Lembrando que a finalidade da mitose é a formação de células somáticas e vai gerar sempre duas células. E na meiose a finalidade é a formação de células reprodutivas, como óvulos e espermatozoides. E no final nós vamos ter sempre 4 novas células geradas. E vamos começar então com as semelhanças entre esses dois tipos de divisões celulares. Iniciando então com a intérfase, que é aquela fase preparatória para a divisão celular. Na intérfase ocorre a duplicação do material genético, ou seja, ocorre a duplicação das moléculas de DNA, e elas ficam sempre presas na altura do centrômero. Então, independente da divisão celular, se for mitose ou meiose, as moléculas de DNA já vão iniciar na sua forma duplicada. Iniciando a divisão celular, seja a mitose ou as duas divisões celulares da meiose, elas vão sempre começar na prófase. Isso daqui vai ser semelhante em todas elas. O que sempre acontece na prófase então? Desaparecimento da carioteca do nucleolo, migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Os centríolos vão lançar as fibras do fuso em direção ao centrômero das moléculas de DNA e também vai haver a condensação do material genético. Ou seja, as moléculas de DNA vão mudar a sua forma de cromatina para cromossomos. E assim como a prófase, a telófase também é semelhante em todos os tipos de divisões celulares, seja mitose ou as duas divisões da meiose. E a telófase, gente, de certa forma, ela é oposta ao que acontece na prófase. Então, em todas as telófases ocorre o quê? Reaparecimento da carioteca e do nucleolo, as fibras do fuso vão soltar-se das moléculas de DNA, que por sua vez vão se descondensar, ou seja, vão retornar da forma de cromossomo para a cromatina, e aqui vai haver de fato a divisão celular, a separação de duas novas células, que a gente denomina citocinese. E vistas então as semelhanças entre as divisões celulares, vamos agora para as diferenças. Começando pelo crossing over, que é um procedimento que ocorre somente na primeira divisão da meiose. Lembrando que o crossing over é a troca de fragmentos das moléculas de DNA homólogas, ou seja, aquelas moléculas que recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Então é muito importante nós lembrarmos que no crossing over nós estamos misturando moléculas de DNA que recebemos do nosso pai com a da nossa mãe. Então aqui é uma verdadeira engenharia genética, na qual nós formamos novas moléculas de DNA que não existiam anteriormente. Agora a metáfase, gente, nós precisamos ter um pouco de cuidado porque cada divisão celular vai ter a sua. Bom, mas o que caracteriza a metáfase? Duas coisas. A primeira delas é o material genético, os cromossomos estarem condensados ao máximo. E a segunda é que eles estão alinhados no polo equatorial da célula. Então aqui nessas três figuras eu trouxe a caracterização da metáfase a partir de uma célula 2N igual a 6. Ou seja, 2N significa que ela possui seus cromossomos homólogos. E 6 significa que ela possui, no total, 6 moléculas de DNA. Então, gente, o que acontece na metáfase da mitose é que todos os cromossomos da célula vão estar alinhados, ou seja, em forma de fila indiana, ao longo do polo equatorial da célula. Já na meiose 1, os cromossomos vão estar alinhados também, só que eles vão estar pareados com os seus cromossomos homólogos. Então, na mitose não ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos e na meiose ocorre. Lembrando que a metáfase na meiose 1 ela é sequencial ao crossing over. Então, os cromossomos vão estar pareados para haver crossing over e permanecem pareados ao longo da metáfase da meiose 1. Já a metáfase da meiose 2 ela é semelhante à metáfase da mitose. Por quê? Eu vou ter todos os cromossomos alinhados em sequência, ou seja, em fila indiana, ao longo da placa equatorial da célula. A diferença vai estar na quantidade de moléculas de DNA na meiose 2, porque veja bem, a meiose 2 ela é sequencial à meiose 1. Então, na meiose 1, quando essa célula aqui se dividir, metade dos cromossomos homólogos vão para uma célula e metade vai para outra célula gerada. Por isso que aqui nós vamos possuir metade da quantidade de cromossomos da célula original. E agora então, pessoal, para finalizarmos o vídeo, falta apenas falar da anáfase, que para mim é a mais difícil da gente comparar. E para isso então, eu trouxe um exercício da FUVEST que caiu no ano de 2001, lá da época que eu prestava vestibular. Mas esse exercício aqui ele é muito bom. Então ele diz o seguinte, olha, temos 3 desenhos aqui de uma célula 2N igual a 6, na situação de anáfase, e ele pede para vocês indicarem quais dessas figuras representam a anáfase de mitose, meiose 1 e meiose 2. Então, pessoal, o que eu sugiro para vocês, já que a anáfase é a etapa mais difícil de a gente comparar, e uma vez que ela é sequencial à metáfase, o ideal então é nós elaborarmos a metáfase de uma célula correspondente. Bom, mas o que caracteriza a anáfase
é o encurtamento das fibras do fuso realizado pelos centríolos. Então, os centríolos vão puxar as fibras do fuso, vão puxar o que estava ancorado neles. E o mais fácil da gente visualizar aqui é a meiose 1, porque na meiose 1 nós temos os cromossomos homólogos pareados, então eles vão ser separados para os lados opostos da célula. Dessa forma, então, essa figura aqui representa a anáfase de uma meiose 1. E se nós olharmos então para a metáfase de uma célula 2N, nós vamos ter os 6 cromossomos duplicados alinhados no polo equatorial da célula. Na anáfase, o que vai acontecer? Quando as fibras do fuso forem encurtadas, elas vão separar as moléculas que estavam duplicadas, ou seja, vão separar as cromátides irmãs. E para encerrar, na meiose 2 vai acontecer a mesma coisa, só que na meiose 2 nós vamos ter a metade da quantidade de moléculas de DNA, ou seja, 3. Ficando correto então a alternativa B. É isso aí, falou!